Saíram algumas notícias recentemente falando que o governo pretende acabar com os juros sobre capital próprio, mais conhecidos simplesmente como JCPs. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui a explicação não só do que são os JCPs, mas o motivo, por que o governo quer o fim deles. Então, fica ligado e me acompanha aqui para saber mais. E seja muito bem-vindo ao Investidores Exponenciais. O meu nome é Guto de Castro. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, considere já se inscrever aqui embaixo, clicando no botão de inscrever e também acionar o sininho que fica ao lado do botão de se inscrever para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Da mesma forma, independente se você é novo por aqui ou não, já deixa o like nesse vídeo de antecipação, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu vou trazer aqui hoje. Olha, o governo está buscando uma série de medidas para atingir um superávit em 2024, ou seja, arrecadar mais do que gasta. E essa questão do fim das JCPs, ela surge no meio de todas essas discussões. O governo estima que precisa de 130 bilhões de reais de receita a mais do que ele arrecada hoje para atingir essa meta. Bom, o que são então esses JCPs? Os juros sobre capital próprio, eles são uma maneira da empresa remunerar o seu acionista, assim como os dividendos. Ela é um paralelo, inclusive, dos dividendos. É uma ferramenta bem única aqui do Brasil, pelo menos nessa forma, né, como ela aparece, ela tem uma característica bastante peculiar e que eu só conheço, pelo menos, o Brasil hoje como país que adota isso. Qual é a diferença, então, entre um juro sobre capital próprio e um dividendo? Bom, eles vão ambos remunerar o acionista, mas vão fazer isso de formas diferentes. E para explicar essa diferença, eu vou precisar recorrer um pouquinho à contabilidade. A legislação ela permite que os juros sobre capital próprio eles sejam considerados uma despesa financeira da empresa. Ou seja, essa despesa ela é deduzida, né, da receita, daquilo que a empresa faturou no determinado período, assim como outros tipos de despesa, para se calcular o lucro. Então, basicamente, o que os juros sobre capital próprio fazem é reduzir o lucro da empresa que é sujeito à tributação, porque as empresas elas pagam o imposto de renda, assim como a gente. No final do dia, os juros sobre capital próprio eles são uma ferramenta para a empresa reduzir aquilo que ela paga de imposto de renda e poder distribuir mais dinheiro para os seus acionistas. Os acionistas, principalmente as pessoas físicas, né, ao receber os juros sobre capital próprio, aí sim eles vão pagar imposto de renda em cima desse valor, que hoje para as pessoas físicas é de 15%. Para as empresas eu não tenho certeza agora de quanto é esse percentual. Os dividendos, né, por sua vez, eles são atualmente isentos de imposto de renda aqui no Brasil. E como eu falei, essa dinâmica dos juros sobre capital próprio é uma dinâmica muito brasileira, muito peculiar e que a gente só conhece, pelo menos aqui. O mais próximo dos juros sobre capital próprio é uma dinâmica que é adotada por alguns países europeus que se chama Allowance for Corporate Equity, na sigla ACE, que existe em alguns países como Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, Itália e Turquia. Segundo estimativas do mercado, aqui eu estou trazendo o número do banco JP Morgan, o impacto negativo do fim das JCPs pode chegar a 30 bilhões de reais. O que é isso, né, Guto, em termos práticos? As empresas elas vão passar a pagar 30 bilhões de reais a mais a título de imposto de renda. E esse dinheiro ele não vai mais ser distribuído para os seus acionistas na forma de juros sobre capital próprio. Essa é a grande, a básica, a principal diferença. E olha que informação interessante. De 134 empresas que o banco JP Morgan cobre aqui no Brasil, ou seja, que acompanha as notícias, que faz análise dos números, 35 delas distribuíram
JCPs nos últimos 5 anos. Ou seja, é uma ferramenta muito comum. E, de fato, eu já invisto em bolsa há alguns anos e muitas ações da minha carteira pagam juros sobre capital próprio. Às vezes, as empresas elas pegam aquela parcela, né, aquele dinheiro que elas vão distribuir com os acionistas no ano e elas dividem entre dividendos e juros sobre capital próprio, justamente para aproveitar um pouquinho da vantagem de cada um dos dois. O dividendo ele é isento de imposto de renda para a pessoa física, então para quem recebe aquele dividendo, enquanto que os juros sobre capital próprio, eles não são isentos de imposto de renda para a pessoa física, mas eles diminuem o lucro tributável das empresas. Então, as empresas acabam fazendo essa divisão para poder aproveitar um pouco, né, do melhor que os dois mundos podem oferecer. Dentre os destaques está o setor financeiro. O potencial do lucro desse setor ser impactado pode chegar a 20%, ou seja, 20% do lucro que o setor tem hoje pode ir embora simplesmente porque o setor não vai poder mais usufruir desse benefício tributário que o juros sobre capital próprio proporciona. Ainda por cima, existe um outro ponto em discussão aqui. Existe um outro projeto em tramitação no Congresso Nacional que pretende tributar os dividendos, ou seja, os dividendos que hoje nós recebemos, que são isentos de imposto de renda, eles passariam a ser tributados para a pessoa física. Então, supondo que os juros sobre capital próprio não existam mais, as empresas que quiserem distribuir o lucro com os acionistas só vão poder fazer isso por meio dos dividendos. E agora, talvez até os dividendos eles sejam tributados também. Isso significa dizer que a gente estaria pagando imposto a mais nas duas pontas, ou seja, tanto na ponta da empresa, antes de fazer a distribuição, quanto na ponta nossa, dos investidores, né? Porque a partir de agora não seríamos mais isentos do imposto de renda. Esse é um ponto que o governo vai precisar discutir e vai precisar endereçar nessa proposta, porque é uma dúvida que certamente vai surgir das pessoas e vai ser colocada na pauta da discussão. Mas independente, vamos aguardar as notícias, os próximos capítulos dessa novela. O martelo ainda não está batido, mas é fato que existe um potencial aí para a gente ver mudanças profundas na forma como as empresas brasileiras podem distribuir seus lucros para os acionistas. Gente, muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de ativar as notificações clicando no botão do sininho e a gente se vê no próximo vídeo.